Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto vespertino. Esperamos que os irmãos tenham aproveitado bem toda a programação que a Igreja providenciou durante o dia, culto matinal, nosso tempo de oração como Igreja, a escola dominical e agora no fim da tarde, mais uma vez, nós sentamos para juntos podermos adorar ao Senhor, apesar de separados geograficamente, juntos em espírito, para podermos adorar ao nosso Pai. E nós vamos começar este tempo em oração, agradecendo a Ele por este dia, louvando a Ele por aquilo que Ele é e faz nas nossas vidas e desta forma também preparando o nosso coração para este tempo de adoração e aproveitamos então o nosso prelúdio instrumental para isto. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com os irmãos e obrigado pelo seu acompanhamento, pela sua visualização deste nosso tempo de culto. Nós estamos juntos para poder adorar o nosso Deus, um Deus que é santo e um Deus que nos santifica. Quando a palavra do Senhor fala sobre a santidade de Deus, significa que o nosso Deus é diferente, é superior, é separado de tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é mau e muito daquilo que nós como humanos podemos imaginar ou pensar a respeito de Deus ou dos deuses. O Deus da Bíblia é completamente diferente daquilo que nós criamos nas nossas próprias imaginações e por isso nós o adoramos pela sua santidade e o adoramos porque Ele, para nos aproximar dEle, Ele permitiu que em Jesus nós pudéssemos ser declarados santos e também pudéssemos passar por este processo de nos aproximarmos cada vez mais dEle através da santificação. E a palavra do Senhor fala sobre este desafio que Deus nos dá ao seu povo no Antigo e no Novo Testamento. E nós vamos ler o texto bíblico que se encontra em Levítico, Josué e Tessalonicenses. E o irmão poderá acompanhar também através da transmissão, se quiser ler aí em casa juntos. E o texto começa, e leremos todos juntos logo no início, a ordem do Senhor ao seu povo que diz: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que vos santifico. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retendo o que é bom, abstendo-vos de toda a espécie de mal.
e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Amém. Talvez o irmão já tenha imaginado como é que vai ser cantar no céu, ou seja, como será a música no céu. Será que eles têm instrumentos? Que tipo de instrumentos têm? Que tipo de música no céu? É mais em tom menor, assim, mais melancólico, é mais alegre, é muito ritmado? Nós não sabemos. Uma coisa sabemos a letra que vamos cantar no céu. Porque nós temos vários cânticos na palavra do Senhor e um dos que é enfatizado é aquele que adora a Deus pela sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Deve ser por isso que temos tantos hinos e coros que falam sobre isto. E nós vamos começar este culto cantando a santidade do nosso Deus. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber. Sabemos que vai acontecer, com a nossa participação, porque o nosso Deus vai ser adorado para todo o sempre. Fomos feitos à sua imagem, fomos criados para a eternidade e para uma eternidade de adoração e de louvor, de muitas formas. Nós não vamos só cantar no céu, mas certamente vamos cantar. E quando nós olhamos para esta diferença do nosso Deus, para a separação dele, de tudo aquilo que nós conhecemos, tão acima e tão exaltado, só há uma reação natural, é adorá-lo. Nós nos juntamos como povo de Deus, mesmo separados fisicamente, para poder adorá-lo. E esta é a hora de nós levantarmos as nossas vozes em adoração cantada e dizer a Ele o quanto nós o amamos. Quando olho
minha volta é vago sem tua luz. Quando sinto a tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar-te, quero adorar-te. Meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar-te, quero adorar-te. Meu alvo na vida é te adorar. Quando olho a tua santidade, ao contemplar teu amor por mim, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quando sinto a tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar-te, quero adorar-te. Meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar-te, quero adorar-te. Meu alvo na vida é te adorar. Senhor, nós te rogamos que nos ajudes a lembrar que este é o propósito da nossa criação. Que não seja apenas um alvo que nós cantamos, Senhor. Que possa ser o alvo das nossas vidas no dia a dia, Senhor, em tudo o que fazemos. Temos trabalho, temos lazer, temos descanso, temos vida familiar, temos vida com os amigos, temos a vida da igreja, mas, Senhor, em cada aspecto da nossa vida, que nós possamos lembrar que aquilo que fazemos é para a Tua glória. E porque Tu és um Deus maravilhoso, nos fizeste com capacidade de viver assim. Oh, Pai, nós queremos adorar-te. Reconhecer a Tua santidade, a Tua exaltação, a Tua soberania. Tu estás acima. E nós Te adoramos e nós Te louvamos por isto. E Te rogamos, Pai, que na Tua misericórdia, na Tua graça, Tu fales connosco neste fim de dia. E que a Tua palavra possa chegar aos nossos corações na medida em que nós precisamos. E recebe, Pai, a nossa adoração. É o que nós rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Esta seria a hora de presentes aqui no salão, numa fase que não fosse pandémica, nós íamos poder nos abraçar. Enfim, não podemos fazê-lo agora, nem sequer, enfim, devemos estar aqui. Não está proibido, mas não é o mais prudente. Mas aí em casa, a não ser que você esteja assistindo sozinho, então dê um abraço em quem está ao seu lado, não é? É família, nós podemos fazê-lo e é bom nós podemos abraçar. E desta maneira também você está expressando aquilo que seria o seu desejo na participação da família do Senhor. Nós temos sempre muitos motivos de oração. Hoje, de forma particular, nós estamos a lembrar do nosso seminário. Este é o dia em que nós, como igrejas,
que cooperam com a Convenção Batista Portuguesa, oramos de forma mais específica e contribuímos especialmente para o nosso seminário. Hoje é o dia da oferta de educação teológica. Então, se ainda não separou a sua oferta, lembre-se, envie uma oferta hoje. Pode ser através de transferência bancária, através do MBWay, é uma forma de nós podermos ajudar chegando ao nosso seminário e contribuindo. Graças a Deus tem sido uma bênção. Neste tempo de pandemia continua a funcionar e através do Zoom abençoando muitas pessoas. Nossa igreja tem professor, temos vários alunos a participar, alguns de uma matéria, outros de várias, e é uma maneira também de nós agradecermos a Deus por tudo o que o seminário tem sido na vida da nossa denominação e como bênção para as nossas igrejas. Também queremos pedir aos irmãos que estejam em oração pelos nossos missionários. Nós recebemos informações recentes da Guiné-Bissau. O pastor Adolai nos pede para que o ajudemos em oração por causa da perseguição. Ali onde ele mora, o contexto é realmente praticamente 100% muçulmano e o trabalho tem sofrido bastante, porque Deus tem abençoado, pessoas têm se convertido. O Senhor tem usado a oração para curar muitas pessoas. Esse é um dos pontos, dos momentos do culto. Muitas pessoas vêm ali para pedir oração por cura e o Senhor tem ouvido e tem atendido, e isto provoca reação por parte do inimigo. O nosso pastor Adolai, também tem um programa de rádio onde ele prega o Evangelho e sistematicamente na hora em que ele vai anunciar a mensagem tem encurtado a luz da rádio, sabendo que é aquela hora que ia haver a pregação. Enfim, são várias maneiras diferentes de poder tentar atrapalhar. E nós podemos ajudá-lo através das nossas orações, intercedendo nesta luta espiritual, para que o Senhor seja vitorioso e as bênçãos continuem a acontecer. E os servos de Deus não percam a sua ousadia. Ele, quando nos pede oração, não pede amedrontado, mas pede exatamente neste espírito de coragem. E nós podemos ajudá-lo com as nossas orações, animando naquilo que é o seu trabalho. Vou pedir ao nosso irmão Ricardo Monteiro que nos dirija nesta oração, lembrando nesta hora o nosso seminário, os professores, os alunos, aquilo que esta obra representa e também orando pela igreja ali em Gabu, na Guiné-Bissau, e para que Deus possa fortalecer os seus servos no meio da perseguição. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, te louvamos, Pai, por este momento de adoração, de louvor, de exposição à Tua Palavra, que é tão bom para nós, Senhor. Uma bênção tão grande aos nossos corações. Nós te louvamos por isto, que apesar de todas as restrições, tudo o que está a acontecer, Tu estás sempre acessível a nós, sempre disponível para ouvir as nossas orações, para receber a nossa adoração. E nós te louvamos por isto. Isto que foi mencionado, Senhor, nós te rogamos e continuamos a agradecer também pelo que tem acontecido ali no seminário. Nós sabemos que tem sido um ministério que tem alcançado, tem formado pessoas que trabalham no nosso país e fora, pelos 4 cantos do mundo. Pedimos, Senhor, que continues a dar encorajamento e motivação à direção, aos professores, para que o trabalho possa continuar. Aos alunos, Senhor, que eles possam também continuar a querer aprender, a estudar e a formarem-se, Senhor, para serem servos Teus, onde quer que Tu os coloques. Continua a dirigir, Pai, ali os trabalhos no seminário, que muitos servos Teus possam se formar ali e possam ser usados por Ti, Senhor, possam ser santificados por Ti e preparados para a Tua obra, Senhor, para a Tua seara. Te agradecemos, Pai, pelo pastor Adolai, pela igreja ali na Guiné, Senhor, e por tudo o que está a acontecer, mas também Te pedimos e rogamos misericórdia para os Teus servos que ali estão, porque sofrem perseguição, Senhor. Te agradecemos pelas oportunidades que o pastor Adolai tem tido na rádio, pelos convertidos que ele tem conseguido testemunhar e ver a Tua mão agir, Senhor, nos corações de um povo que tem o coração tão duro, Senhor, num contexto em que a falsa religião cega o entendimento e cega os olhos para que eles não creiam. Mas ainda assim, Senhor, Tu operas. Ainda assim Tu usas a Tua igreja nos contextos mais difíceis, Senhor, para fazer a Tua luz brilhar. Nós Te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus possas abrir portas, possas impedir o trabalho do inimigo de não fazer chegar a mensagem aos outros, Senhor. Possas abrir caminhos para que corações possam ouvir a Tua mensagem, Senhor, possam ouvir o Evangelho de Jesus e possam se converter. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos receber estas notícias, que possamos ouvir mais, possamos receber mais, Senhor, e possamos também agradecer e louvar-Te por isto. Continua a dirigir-nos no dia de hoje, no culto de hoje, Senhor. Abençoa os nossos corações, fala connosco, Senhor, através da palavra que será partilhada. Usa o nosso pastor para chegar até nós com a Tua mensagem para nós. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde que
Adão e Eva pecaram, que a humanidade aprendeu a vestir-se. O texto bíblico diz que antes do pecado Adão e Eva não precisavam de roupa e não se sentiam envergonhados. Mas a partir de Gênesis capítulo 3 nós os encontramos a vestir-se. Inicialmente eles tentaram usar plantas para se cobrir. Não deu muito certo. Deus providenciou peles de animais para que eles se cobrissem e a partir daí a humanidade usa vestuário. O vestuário inclusive é um dos aspectos que marca as várias culturas diferentes do mundo. Mas há um tipo de vestuário que ajuda não somente a cobrir o corpo, a proteger-se do frio ou a embelezar-se, mas também serve para definir as pessoas, as suas funções, as suas posições, o que elas fazem e o que esperamos delas. Estamos a falar de uniformes. É interessante porque os uniformes ajudam-nos, à partida, a ter uma ideia de quem é aquela pessoa e o que é que nós podemos contar com ela. Por exemplo, se nós cruzamos com um indivíduo que está vestido de polícia, a partir do momento que nós o vemos com aquele vestuário, nós sabemos que ele tem autoridade. Ele recebeu autoridade para uma série de coisas que outras pessoas poderiam tentar fazer e nós não atenderíamos. Se estivermos na rua e qualquer indivíduo mandar parar o carro, não temos obrigação de parar. Mas se ele estiver vestido com o uniforme de polícia, convém parar, porque ele tem autoridade para nos fazer parar. Também se precisarmos de algum tipo de ajuda ou proteção ou denunciar alguma coisa e virmos o indivíduo com esta indumentária, vamos a ele, porque sabemos que podemos recorrer a ele para ter algum tipo de apoio ou de proteção ou de segurança. Se virmos um indivíduo vestido com uma bata branca e ele tiver um estetoscópio à volta do pescoço, nós partimos do princípio que temos ali um médico e sabemos que podemos contar com ele para ajuda na saúde. Nós vamos pedir a ele que nos oriente, que nos ajude a perceber porquê que estamos a sofrer, que tipo de medicação podemos tomar e nós vamos nos sujeitar àquilo que ele nos der para fazer, até coisas dolorosas, como por exemplo levar uma injeção. Poderíamos continuar a falar de vários tipos de uniforme, bombeiros, mecânicos, chefes de cozinha, enfermeiras, são tantos os uniformes diferentes que nos ajudam a perceber isto. E é tendo esta ideia de que a indumentária ou o que nós vestimos de alguma forma pode ajudar a definir quem somos, que o apóstolo Paulo usa a ideia, a ilustração daquilo que nós devemos vestir para que as pessoas possam nos identificar como cristãos. Como se veste um cristão? Mas é claro que ele não está a falar de roupa de tecido, ele está a falar daquilo que é o nosso caráter. E é isto que nós lemos no texto que Paulo escreveu aos irmãos lá na igreja de Colossos, portanto, a carta aos Colossenses, capítulo 3. E eu convido o irmão a ter a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler os versículos de 12 a 17. Colossenses 3, 12 a 17 diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esteja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, obrigado pela tua palavra. Usa, Senhor, para mexer nos nossos corações e mudar aquilo que tu queres mudar. Dá-nos compreensão, mas sobretudo o desejo de praticar. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Lendo este texto, irmão, o que é que vem à sua mente? Qual é a imagem que o irmão tem quando lê este texto? Qual é a imagem individual? Ou seja, que tipo de indivíduo o irmão imagina quando lê esta passagem? Que tipo de pessoa lhe vem à mente? Que tipo de comunidade? Quando lê esta passagem, que tipo de igreja você visualiza quando lê este texto? Bem, eu imagino que seja uma coisa boa, não é? Uma coisa agradável. Sim, Paulo vem falando sobre a diferença que existe no Senhor. E nesta segunda parte para nós, segunda parte da carta, que é a parte mais prática, mais ética, ele está apelando aos crentes de Colossos a que coloquem a sua vida num plano superior. Ele diz, pensem nas coisas de cima, busquem as coisas de cima.
a vossa mente esteja ligada às coisas de cima. E ele então explica, e para viverem assim é preciso despir e vestir. E ele fez uma lista de coisas que nós tínhamos que tirar da nossa vida. E agora ele vai explicar aquilo que deve estar na nossa vida, ou seja, aquilo que nós devemos vestir. E nestes versículos que estamos a ver aqui, do 12 ao 17, nós temos então esta indumentária. É uma revolução moral e ética que ele propõe. E isto significa que o crente deveria se vestir desta maneira. O versículo, mesmo no seu sentido original, começa com esta ideia de ligação. Portanto, pois, ele está falando daquilo que o Senhor fez em nós, de Cristo como Senhor. Ele diz que Cristo é tudo em todos. Então, se Cristo é realmente a vossa vida, se Cristo é realmente Senhor do vosso coração, se vocês foram realmente salvos nele, ele provoca uma mudança radical. E se nós estamos nele, então nós temos um novo vestuário. Nós nos revestimos de algo diferente. E é isto então que ele vai anunciar a estes crentes. Vamos olhar para o versículo 12. Este texto é muito rico e nós não vamos conseguir vê-lo hoje, mas vamos pelo menos começar a olhar para esta indumentária que Paulo diz que nós devemos vestir. É curioso que ele começa o versículo 12 explicando a quem ele está se dirigindo. Quem são as pessoas que devem se revestir desta forma especial? E ele dá 3 características. Ele diz que eles são eleitos de Deus, santos e amados. São estas pessoas que têm estas características que devem se revestir de algo novo que ele vai começar a descrever. Olhem então para esta definição, irmãos, porque ela tem a ver connosco. Eleitos. Paulo menciona isto muitas vezes. Esta é uma doutrina claramente expressa na Escritura, mesmo que ela nos traga alguma dificuldade. Ela traz dificuldade por causa do nosso coração orgulhoso, por causa da nossa vaidade humana, de querermos forçar a nossa liberdade. Muitas vezes, quando nós falamos em liberdade, não estamos a falar verdadeiramente em liberdade, estamos a falar em anarquia, estamos a falar em rebeldia, estamos a falar em falta de respeito. Mas a verdadeira liberdade encontra-se no Senhor. E esta ideia de liberdade nos torna difícil esta noção de eleitos. Mas, irmãos, o texto bíblico é muito claro. Mesmo o Senhor Jesus, ele deixou isto diretamente expresso aos seus discípulos. Lá em João capítulo 15, no verso 16, naquela conversa na quinta-feira com os seus discípulos, quinta-feira à noite antes da cruz, ele disse isto aos discípulos: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. É curioso, irmãos, porque esta era a prática daquele tempo. Os discípulos escolhiam os mestres. Havia muitos rabis. Eles olhavam para os rabis, ouviam as formas diferentes deles ministrarem, deles ensinarem. Não, eu quero ficar com aquele rabi. Os alunos escolhiam o professor, mas Jesus diz claramente: vocês não me escolheram, fui eu que vos escolhi. Lembram-se, irmãos, da chamada? Nós tínhamos discípulos que estavam a pescar, não é? E o Senhor chamou-os e eles deixaram as redes e foram com Jesus. Mateus estava a fazer o seu trabalho do dia a dia como chefe dos cobradores de impostos em Cafarnaum. E o Senhor passou na frente da sua mesa de trabalho e disse: anda, vem. E ele largou tudo e foi com Jesus. Foi Jesus que escolheu. Ele escolheu aquelas pessoas, ele escolheu aqueles homens. A verdade é que o homem, no seu pecado, não quer saber de Deus. O homem não está interessado no Senhor. A Bíblia diz que ninguém é justo e ninguém busca ao Senhor. Se não for a graça maravilhosa do Senhor tocar os nossos corações, se não for o Senhor dando-nos o dom da fé, ninguém vai se voltar para Deus. E por isso Paulo cita esta doutrina várias vezes. Um dos textos mais claros é aquele famoso texto de Romanos, capítulo 8. O fim do capítulo 8, versos 28 a 30, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para quem, então, é que as coisas todas contribuem bem? Daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O texto é muito claro, irmãos, não dá para escapar. Pode criar dificuldade, repito, à nossa racionalidade, mas é bem definido na palavra do Senhor. Aqueles que são eleitos, aqueles que são escolhidos, aqueles que são predestinados, aqueles que são chamados. Paulo tinha esta noção muito clara
E ele tinha, inclusive, a perspectiva de que era a estes que ele tinha uma responsabilidade muito grande de ministrar como pastor. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 10, ele diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Ele sabia que a sua responsabilidade era de pregar o Evangelho, mas depois, como pastor, a sua responsabilidade era para com a igreja, para com aqueles que o Senhor tinha chamado, para com aqueles que ele tinha escolhido. Notemos bem, irmãos, isto, porque isto é importante quando falamos a respeito desta doutrina. Esta designação, e o texto vai nos falar, da eleição, ela vai além da salvação. Infelizmente, algumas pessoas parece que compreendem erradamente e acham que os eleitos estão só eleitos para irem para o céu. Foram escolhidos, olha, este vai, este vai, este vai, este vai. Então, a partir dali, podemos viver a vida que quisermos porque fomos eleitos, fomos chamados, fomos escolhidos pelo Senhor, não precisamos nos preocupar. Mas note bem tudo o que o texto disse. E nós lemos o texto inteiro para que isso pudesse ficar na nossa mente. A eleição não foi apenas para a salvação, mas para uma vida diferente. Fomos eleitos para ser santos. Fomos eleitos para fazer a diferença no mundo em que estamos. Fomos eleitos para a salvação, mas também fomos eleitos para a comunhão. Uma comunhão que é descrita aqui como uma comunhão próxima, uma comunhão de perdão, de amor, de paz, de relacionamento íntimo. Fomos eleitos para o serviço. Fomos eleitos para ser bênção. E esta ideia da eleição para a bênção, irmãos, aparece desde o princípio. Desde o primeiro momento em que Deus escolhe alguém, esta afirmação é feita. Nós estamos em Gênesis, no capítulo 12, nós encontramos o Senhor escolhendo e chamando a Abraão. Porquê Abraão? Não sabemos, o texto bíblico não diz. Mas o Senhor escolheu Abraão e o chamou. E chamou para quê? Para abençoá-lo. Que maravilha, não é? Deus o escolheu especificamente para poder abençoá-lo. Que coisa fantástica. Mas lembremos o que é que o texto diz. Deus diz assim em Gênesis 12, versos 2 e 3. Far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O irmão percebe que a eleição não diz respeito apenas a nós podemos ficar muito satisfeitos e então agora sentar no nosso sofá para chegar ao céu. Não, o Senhor elegeu para algo mais. Ele elegeu não somente para nós sermos depósitos de bênção, mas para sermos canais de bênção. Isto devia nos fazer ficar muito felizes, irmãos, porque a nossa vida, ela vai muito além daquilo que nós somos. Ela alcança muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Infelizmente, o ser humano tão egoísta e tão egocêntrico tem a sua vida só centrada em si mesmo. É uma vidinha tão limitada, não é? Tão pequena. O que é que eu vou ganhar? Se eu consigo ganhar, se eu não consigo, para pagar as minhas contas, para poder comer, para poder fazer um passeio, para poder comprar uma roupa nova. E a vida é tão mesquinha e é tão pequena. No Senhor nós somos chamados para algo tão grande. Porque nós fazemos parte de um projeto que é um projeto de Deus para alcançar a humanidade. Ele nos escolheu para que nós possamos ser instrumentos dele. E estes eleitos, o texto continua a descrever, têm características que são diferentes, que são especiais e que fazem deles a marca neste mundo. Mas além de eleitos, o Senhor descreve este grupo de pessoas que tinham que se revestir de algo novo. Eles eram eleitos e o texto diz, santos. Como repete-se esta palavra na Bíblia, não é, irmãos? Sempre com esta noção de santo, rompendo aquela ideia que vem do nosso contexto católico romano, de que um santo não é quase uma coisa negativa, não é? Quando nós chamamos alguém de santo, parece que é quase, fulano é um santo. Quase que parece uma coisa ruim. Ou então é um fulano que é tolerante ao extremo, não é? Fulano é um santo. Quer dizer que ele aguenta tudo e mais alguma coisa. Não é nada disto que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala em santo, fala em separação de e para. Santo significa separado do pecado e separado para Deus. E é este o contexto que ele está aqui a falar. Nós somos escolhidos para fora do pecado, para uma vida de comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos em Cristo. O crente vai ser diferente do contexto em que ele está. Ele é sal da terra, ele é luz do mundo. Note bem, minoria. Não esperemos ser maioria, irmãos. Nós nunca vamos ser maioria. O texto bíblico em momento algum diz que nós vamos ser maioria. Mas nós somos uma minoria que faz uma diferença significativa. Porque o sal, por ínfimo que seja,
se ele estiver na comida, nós sentimos a diferença, não é? O sabor aparece. E numa sala em completa treva, nem que seja um fósforo aceso, ele faz absoluta diferença. Lembramos que santidade, segundo a descrição, e Paulo fala disto muitas vezes, ela tem dois aspectos. Ela é uma declaração e um processo. Santidade é uma declaração forense, jurídica. O Senhor nos declarou justificados e santos. Como é que nós podemos ser declarados santos? Nós somos pecadores. Como é que Deus pode olhar para nós e dizer santo, se nós sabemos que temos pecado? Bem, é que Ele não olha para nós diretamente, Ele olha para nós através de Jesus. Ele olha para nós na imagem do seu Filho. Quando nós recebemos, nós aceitamos, nós clamamos pela misericórdia de Deus e reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, nós passamos a fazer parte deste processo. Então o Senhor nos abençoa e nos declara santos por causa disto. Mas nós sabemos que a santidade é um processo, é uma renovação constante, permanente, é um caminhar com o Senhor para que nós possamos chegar àquele nível em que Ele quer. E nós fomos escolhidos e declarados santos porquê? Somos mais bonitos, não é? Claramente, nós somos mais agradáveis, somos pessoas com uma personalidade muito mais cativante e carismática, foi por isso que o Senhor nos escolheu. Bem, irmãos, não é isso que o texto diz. Diz aí, eleitos, santos e amados. Irmãos, a única razão de nós termos sido escolhidos foi a graça de Deus. Eleição é graça pura. E acontece por causa do amor de Deus. Do amor que não é sentimento, que é caráter, que é quem Deus é. É interessante, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já tinha usado estas três ideias, ou estas três designações, logo no início da carta, em Romanos 1, versículos 6 e 7, entre os quais sois também chamados para seres de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Viu? As três características já estavam aqui na designação daquela igreja que estava lá em Roma. E é interessante porque ele está a falar de uma igreja maioritariamente de gentios. Mas Paulo usa estas três designações, tanto na carta aos Romanos quanto aos Colossenses, para falar de gentios, não judeus. Mas todas estas expressões, todas estas designações eram aplicadas ao povo de Deus no Antigo Testamento. Era ao povo de Israel. Vejam, irmãos, os textos que nos ajudam a lembrar isto. Por exemplo, Deuteronômio 4 diz assim, verso 37. E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e tirou do Egito diante de si com a sua grande força. Reparou? Deus escolheu o povo de Israel. Porquê? Porque Deus o amou. Foi Deus que decidiu. O seu amor e a sua graça, Ele escolheu aquele povo. E este povo devia ser um povo o quê? Um povo santo, este povo separado por Deus. No mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, porque povo santo és ao Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. A noção de que este povo no Antigo Testamento tinha sido escolhido por Deus por causa do seu amor para ser um povo santo. Reparam que é exatamente a mesma ideia que é tida no Antigo Testamento para com Israel, depois vai ser usada para a igreja no Novo Testamento. É por isso que lá no livro de Salmos, capítulo 33, o salmista diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Por isso este povo era chamado para ser santo. Nós lemos isto no início do nosso culto, capítulo 20 de Levítico: santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Esta é a afirmação. Muito interessante, irmãos, porque isto é o povo de Deus do Antigo Testamento. E agora o apóstolo está usando a mesma designação para o povo de Deus do Novo Testamento. E foi só Paulo que pensou assim? Não, irmãos, aquele famosíssimo texto, não é, de Pedro. Ele usa estes conceitos e essas ideias para falar da igreja. 1 de Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reparou outra vez? Eleitos, chamados, separados, santos, escolhidos para o quê? Aqui o anúncio, dizia Pedro. A nova humanidade criada em Cristo Jesus é a igreja e ela tem uma função como povo eleito. E esta função seria marcada por estas virtudes que deviam ser o vestuário do povo de Deus. Os eleitos, os chamados por Deus,
santos e amados do Senhor deviam se vestir de características especiais. Quando Paulo falou de vícios, ele mencionou 10 vícios, não é? Os irmãos talvez se lembrem, havia 2 listas de 5. A primeira lista dizia respeito essencialmente à mentalidade centrada, uma vida centrada essencialmente na sensualidade. E depois a segunda lista de 5 vícios tinha a ver com dificuldades no relacionamento, a ira, a cólera, tudo aquilo que prejudicava as relações. Aqui nós vamos encontrar virtudes. E eu não sei se reparou na leitura do texto, se isso veio à sua mente, mas se o texto está aberto diante de si, repare que estas virtudes são essencialmente virtudes relacionais. São virtudes que têm a ver com relacionamentos. Estão aplicadas à maneira como nós nos lidamos uns com os outros em Cristo, mas também como nós lidamos com o mundo, com as pessoas que estão fora. Nós não temos, por exemplo, nesta lista, repare, nós não temos aí, o irmão ouviu o texto, não encontra aí virtudes importantes como, por exemplo, coragem, ousadia, inteligência, eficácia, diligência. Tudo isto são coisas importantes. Fazem parte da vida, nós precisamos delas. Mas elas não estão aqui. Estas virtudes que eu acabei de citar já eram consideradas importantes para o mundo daquela época. As virtudes que Paulo vai citar, que são as virtudes do crente das quais ele deve se vestir, são completamente diferentes. Tem a ver com o relacionamento e tem a ver com o testemunho. Tem a ver com sermos o povo de Deus que faz esta diferença no mundo. Reparem, irmãos, alguém pode ser muito corajoso, alguém pode ser muito inteligente, alguém pode ser muito diligente e ser péssimo dos relacionamentos. Já conheceu gente assim? Gente que é muito capaz, não é? Tem uma cabeça fantástica, mas não consegue se relacionar. Não é? Trabalha que nem um Moro, não é? Está sempre envolvido em alguma coisa, mas não tem afetos, não consegue lidar com as pessoas. Está sempre cheio de angústias, cheio de amarguras. Os seus relacionamentos estão profundamente manchados. O crente, aquele que veste o que o Senhor diz que ele deve vestir, ele é luz, ele é sal, ele é diferente para fazer esta diferença no mundo. É claro, irmãos, que assim como os vícios que nós vimos estavam ligados às obras da carne, também agora as virtudes estão ligadas ao fruto do Espírito Santo. Basta lembrarmos o fruto e vamos lembrar aquilo que acabou de ser dito aqui. Lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas parece que é exatamente uma lista muito próxima da que ele vai dar aqui. Irmãos, há coerência no ensino da palavra do Senhor. As virtudes são dos eleitos, são dos santos e amados de Deus, são obra do Espírito Santo na vida do crente. E veja então neste versículo 12 quais são as primeiras características que ele diz aqui. Ele fala em entranhas de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. A primeira virtude mencionada, ela tem uma característica bem oriental. Entranhas de misericórdia. Entranhas, irmãos, não fique escandalizado, mas vamos lá. É tripa mesmo, não é? Está a falar das tripas, não é? Está a falar dos intestinos. Porquê? No conceito oriental, o centro das emoções estava aqui, não é? Estava no abdômen. Nós falamos em emoção e pensamos em coração, não é? E fazemos coraçõezinhos e etc. e tal. Irmãos, sabemos hoje que o coração não sente nada. Não, quando ele sente, normalmente não é bom sinal. Aquilo que chamamos de coração, na verdade, está aqui, mas ninguém manda um cartãozinho com um cérebro desenhado para a namorada, porque se calhar provavelmente vai ficar muito estranho. São convenções. Agora pense bem, quando nós ficamos perturbados, o que é que normalmente se mexe mais no nosso organismo? Não são as nossas entranhas? É isso, não é? Nós ficamos com algum problema, ficamos com medo, ficamos excitados, ficamos nervosos e aqui a barriga começa a dar voltas. É por isso que eles falavam sobre entranhas. E Paulo está a falar sobre exatamente isto. Aquilo que mexe interiormente connosco. Ele diz, entre as virtudes do crente, ele sente uma compaixão interna. Ele é movido internamente pela sua compaixão. Se o irmão procurar, todas as virtudes que são aqui mencionadas estão ligadas a aspectos claros da vida do Senhor Jesus. Por exemplo, Marcos capítulo 1, verso 41 diz, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou o leproso. É exatamente a mesma palavra usada por Marcos no Evangelho que nós encontramos aqui.
O que Jesus sentiu nesta ocasião em relação ao leproso é aquilo que Paulo diz que nós devemos sentir, é uma virtude cristã, é algo interior, vem de dentro, é uma emoção, é um cuidado, é um coração compassivo para com a necessidade do outro. É sensibilidade às dificuldades do outro. Ao contrário daquilo que ele tinha dito, que era o vício da malícia, da maldade, marcada pelo vício, o crente não vive focado só em si mesmo. Ele não vive focado só nas suas necessidades. Ele não vive, não é, distante daquilo que é, aquilo que é o outro, mas o crente em Cristo verdadeiro, ele é movido pela dificuldade do próximo. É uma virtude que tem a ver com o sentimento interno. Por exemplo, quando Jesus citou o samaritano, que passou e viu aquele homem espancado, deitado, não é? Caído ao longo do chão. Os outros passaram, olharam, mas antes de fazerem alguma coisa, eles pensaram neles mesmos e colocaram-se à frente de tudo. E pensando primeiramente em si e nos riscos que podiam correr, eles continuaram o seu caminho. Mas o samaritano, ao passar, ele foi movido de entranhas de misericórdia, deixando de lado o risco pessoal, deixando de lado o que podia ser complicado para ele. Ele foi movido pela necessidade do outro. E esta entranha de misericórdia, irmãos, resulta imediatamente na virtude seguinte, porque se ela ficar só no sentimento, na emoção, não vai resultar em nada. E por isso ele diz, entranhas de misericórdia, bondade. A bondade é o resultado prático das entranhas de misericórdia. O cristão não fica só comovido e segue adiante. Ele faz alguma coisa. Diante da necessidade, diante da carência, diante da miséria que o rodeia, ele tem que fazer alguma coisa. Ele ora, ele ajuda, ele contribui, ele apoia, ele aconselha, ele protege, ele recebe, ele dedica-se à causa da justiça. Uma outra ocasião em que o texto bíblico diz que Jesus se moveu de compaixão é o texto das multidões. Diz que Jesus chegou e olhou para as multidões. Ele estava a procurar um tempo de descanso, mas não conseguiu. Ele pegou no barquinho e foi para o outro lado, e quando ele chegou do outro lado, aproximou-se uma multidão. E Jesus podia ter ficado zangado, mas o texto diz que ele foi movido de compaixão, porque eles pareciam ovelhas sem pastor. E o que é que ele fez a seguir? Coitados, são mesmo ovelhas sem pastor. Olha, amanhã ou daqui a uma semana a gente conversa. Não, irmãos, ele imediatamente agiu. E ele agiu curando, ensinando e multiplicando pão e peixe para a multidão. É isto que Paulo está a dizer aqui. Ele diz que o crente veste-se de entranhas de misericórdia, ou seja, de um coração compassivo, mas pronto a agir. Que não fica segurando a bondade ou o bem que pode fazer. Hoje nós vivemos um tempo, irmãos, em que as misérias entram na nossa casa pela televisão, não é? E sabem o que é que isto acontece? Tudo aquilo que é visto de forma regular e sistemática torna-se habitual. Nós nos acostumamos e deixamos de ligar. Há anos atrás, algumas imagens que hoje aparecem com facilidade na televisão, a qualquer hora do dia ou da noite, eram imagens consideradas muito fortes. Só passavam em programas que davam em alta madrugada e normalmente com avisos prévios. Atenção, esta contém imagens assim, assim, assim. Agora não há problema absolutamente nenhum. Nós assistimos tanta violência que as crianças começam a ir armadas para a escola e matam os seus colegas. Nós assistimos tanta maldade que quando a maldade acontece ao nosso lado já não nos angustia mais. Nós estamos a comer enquanto assistimos imagens de alguém passando fome do outro lado do mundo. E olhamos e dizemos, que miséria, que tristeza, não é? E até podemos, talvez, ter um bocadinho de compaixão. Mas depois continuamos a comer e não fazemos nada. Podemos até comentar que é triste, mas nós não vamos nos preocupar em arranjar uma maneira de dar de comer àquelas pessoas e não vamos deixar de comer porque eles estão em dificuldade. Paulo está dizendo que o crente, aquele que é do Senhor, os eleitos, santos e amados de Deus, eles vestem-se de outro tipo de virtudes e eles têm um coração compassivo que atua, não fica só no sentimento. Faz alguma coisa concreta, alcança aqueles que têm necessidade. Porque o seu coração é um coração humilde, é um coração que percebe a necessidade, a sua, mas também a do outro. A humildade, que é a virtude seguinte que ele menciona aqui, como sempre, tem o seu exemplo máximo no Senhor Jesus. No texto mais significativo sobre a humildade de Cristo que Paulo escreveu aos Filipenses, na mesma época que ele escreveu esta carta, não é? São cartas da prisão. Lá no capítulo 2, nós conhecemos provavelmente um hino cristão.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. A humildade é a virtude que o cristianismo colocou no mapa. Esta não era uma virtude para os povos daquela época. Não era uma virtude para os romanos, não era uma virtude para os gregos, não era uma virtude para o judeu. Hoje em dia, o homem moderno tem a mesma ideia dos povos do primeiro século a respeito da humildade. Não a entende. Olha para a humildade, olha para a mansidão, estas duas virtudes que estão aí lado a lado uma da outra, e entende como fraqueza, como incapacidade, como falta de força. O homem moderno impõe a sua voz, impõe a sua vontade, brada a sua liberdade na rua. É assim que nós lemos e vemos constantemente. Mas a palavra do Senhor aqui diz que bem-aventurado é aquele que é humilde. Jesus começou a lista das bem-aventuranças por esta virtude. Ele começou falando, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade, irmão, está ligado à visão correta de quem somos. Está ligado à visão correta de quem é o outro. A humildade é a atitude que consegue cortar, é o antídoto para a arrogância, para a vaidade, para a irritação fácil, para o abuso da linguagem, para o tentar dominar os outros. Perante os vícios que ele tinha feito a lista, a humildade é o tratamento, não é? É a cura. E esta humildade faz com que o crente esteja atento aos outros, sinta as suas dores, haja para ajudar, num espírito amável e manso. Ele diz, entranhas de misericórdia, bondade, humildade, mansidão. É interessante, irmãos, novamente, quando pensamos em mansidão e falamos em mansidão, muitas vezes achamos que manso é aquele indivíduo que não tem espinha, não é? Quando alguém diz, fulano é manso, coitado, isso aí nem vale a pena contar com ele, não tem força, não é? Não tem autoridade. Você acha que Jesus era alguém sem força? Você acha que Jesus tinha poder ou não? Jesus era alguém com autoridade? Pois, Jesus tinha tudo isto, mas, no entretanto, ele disse aos seus discípulos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. E se vocês fizerem isso, se vocês entenderem e aprenderem de mim a humildade e a mansidão, ele diz, encontrareis descanso para as vossas almas. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus é tão extraordinária. Nós vivemos tentando, como homem moderno, bater o nosso pé e fincar a nossa posição. E cada vez mais nos sentimos angustiados. E cada vez mais sentimos oposição e dificuldade. E Jesus dizia, sede mansos e humildes. Aprendei de mim que sou manso e humilde e vocês vão encontrar descanso. Bem-aventurados os mansos, tinha dito Jesus, porque eles herdarão a terra. Irmãos, mansidão não é falta de força, é muita força controlada. Esta palavra era usada para muita coisa, como por exemplo para os cavalos domados. Aquele cavalo bonito, né? Forte, poderoso, etc. Tal, mas bravo, ninguém consegue chegar nem perto, que ele começa logo a dar coices. De que é que serve a força toda dele? Qual é a utilidade que tem todo o poder que este cavalo tem? Agora, este cavalo forte, poderoso, que foi domado, ele tornou-se manso. Ele deixou de ter força? Deixou de ter capacidade? Deixou de ter o poder de fazer tudo aquilo que ele faz como animal? Não. Mas agora o seu poder, a sua força é dirigida e acaba por ser eficaz. E nós olhamos e dizemos, isso sim, eu posso chegar perto, vai ter vantagem, vai ter utilidade. A força controlada e direcionada pelo Senhor, é isto que é a mansidão. É o indivíduo que é suave, ele não usa de coerção, ele não intimida, ele não assusta, ele não abusa. Ele trata com cuidado, com respeito, com gentileza, com moderação. E estas coisas todas, irmãos, entranha de misericórdia, bondade, humildade e mansidão, são para ter durante quanto tempo? Não é? Quanto tempo é que o crente deve demonstrar estas características? Vamos ver. Talvez domingo de manhã seja um bom momento para mostrar entranhas de misericórdia e humildade, certo? Domingo de manhã a gente vai à igreja, encontra com os irmãos. Não, pastor, domingo de manhã é pouco, tem que ser domingo o dia inteiro. Pois, mas depois da segunda-feira vamos deixar isso de lado, porque o mundo é difícil.
E é interessante, irmãos, porque ele continua e ele diz: vestivos, não é? A vossa indumentária seja entranhas de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Longanimidade, irmãos, é a paciência que dura, que aguenta, que perdura. Ser bom e amável de vez em quando, irmãos, qualquer pessoa consegue. Desculpe, qualquer pessoa consegue. Até o bandido, até o ladrão, até o criminoso. De vez em quando pode ser bom. Não é? Vamos falar de histórias de gente que era muito má e fazia coisas horríveis. No entretanto, de vez em quando ajudava os pobres do seu bairro para lhes dar alguma coisa. Quantas histórias nós conhecemos daqueles indivíduos que cá fora, na rua, são mansinhos, não é? Boa pessoa, é uma simpatia no trabalho, toda a gente gosta dele. Quando ele chega em casa, a coisa complica. Chega em casa vira bicho, não é? Na rua ele é um gatinho, quando chega em casa é um leão. Na rua ele é uma simpatia, é um gentleman para com as pessoas à sua volta. Quando chega em casa ele bate em tudo e em todos. A violência do seu contexto doméstico mostra o seu verdadeiro coração. Paulo diz que o crente é mudado por dentro. Aqueles que foram eleitos pelo Senhor, santificados e amados por Deus, eles são mudados por dentro. Logo, a sua compaixão, a sua bondade, a sua humildade, a sua mansidão não acontecem de vez em quando. São características dele, que perduram, que permanecem. Por isso, longanimidade. Nós lembramos de exemplos bíblicos como Jeremias. Que ministério difícil, irmãos, que ministério atribulado, que ministério complexo, marcado pela perseguição, pela violência. E ele permaneceu no seu trabalho, permaneceu na sua fidelidade, permaneceu na sua misericórdia para com o seu povo, clamando e orando. Infelizmente não o ouviram, mas ele ministrou até ao fim, mesmo a um povo que o rejeitava. Como o exemplo de Oseias, que amou mesmo depois da traição, mesmo depois da injúria, da vergonha pública que ele teve que passar por causa daquela situação. O Senhor lhe disse que ele devia agir em amor e ele o fez. O crente, movido pelo Espírito Santo, tem uma capacidade dada por Deus de ser perseverante, de ser resiliente, de ser paciente, de viver transformado pelo Espírito Santo, levando estas características, não só de vez em quando, mas de forma contínua. Esta é a sua forma de ser, é a sua forma de estar. Eu digo, irmãos, uau, que vestuário, não é? Que uniforme que o crente veste, que uniforme especial e significativo. E terminou? Não, irmãos, o uniforme do crente tem muitas características aí. Nós ficamos só no versículo 12, mas o tempo acaba depressa quando nós estamos vendo a maravilha que é a palavra do Senhor. Mas quero que o irmão guarde esta palavra de hoje, medite nela e pense, isto é aquilo que deve revestir o crente, o verdadeiro cristão. Essa é a vida que ele deve demonstrar. No fundo, ele quer ser parecido com Jesus. Todos aqueles que são do Senhor deveriam cantar, como vamos cantar agora. Eu tenho um desejo especial. Eu quero ser como Cristo. Tenho desejo especial, quero ser como Cristo, este é meu santo ideal, quero ser como Cristo, Mestre, Senhor, sempre há de ser, que o mundo inteiro possa ver sua presença em meu viver. Quero ser
que nós possamos fazer desta a nossa oração. Que o Senhor possa abençoar esta semana que nós começamos agora. Agradeço ao irmão a sua presença conosco, o estar a assistir a este culto, que a palavra do Senhor possa frutificar em seu coração, dando resultado prático, porque estamos a falar de algo que é muito prático, muito concreto. Que o Senhor possa fazer esta obra em nós e nos transformar para sermos como Cristo. Pai, obrigado pela riqueza da Tua palavra. Ela é tão extraordinária, Senhor. Cada pormenor, cada palavra traz algo que é motivo da nossa meditação, mas também do nosso clamor. Nós queremos ser como Cristo. Não queremos ter apenas o apelido de cristãos. Nós queremos ser verdadeiramente cristãos, imitadores do Senhor Jesus. Pai, abençoa cada um que assistiu, que pôde participar. E usa a Tua palavra para cada coração, de acordo com as nossas necessidades. Abençoa-nos nesta semana que estamos a começar. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém.